Vede Sexo, Emmanuel, 20. Controle sexual. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelos reveses e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Esse é do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4 do capítulo 5. Emmanuel sempre começa com alguma coisa assim, né? Kardec, nesse parágrafo, né, nos convida a um autoexame honesto, propondo que a maior parte das dores e decepções humanas decorre, na verdade, de escolhas equivocadas, precipitações ou omissões do próprio indivíduo, como orgulho, ambição ou falta de planejamento, e não apenas de fatalidades ou injustiças da vida. Precisamos deixar de achar que tudo é consequência das vidas passadas. A maioria das coisas são das vidas passadas, mas muitas das vicissitudes da vida são dessa encarnação, ou seja, são resultados do que estamos fazendo agora. Ao analisar friamente a origem dos problemas, a pessoa geralmente conclui que, se tivesse agido diferente do passado, lá no passado, né, não estaria na situação de sofrimento atual. E, ao reconhecer essa dinâmica, a pessoa dá o primeiro passo para o autoaperfeiçoamento, evitando que os mesmos erros aconteçam no futuro. Existe o mundo sexual dos espíritos de evolução primária, repleto de ligações irresponsáveis, e existe o mundo sexual dos espíritos conscientes que já adquiriram conhecimento das próprias obrigações à frente da vida. Ou seja, existe um grupo de pessoas que estão contaminadas de ligações irresponsáveis, ainda estão ligadas ao instinto. E existe um outro grupo de pessoas que são conscientes, que já adquiriram controle, têm noção das responsabilidades, das obrigações. O primeiro se constitui de homens e mulheres psiquicamente não muito distantes da selva, remanescentes próximos da convivência com o bruto, enquanto o segundo é integrado pelas consciências que a verdade já iluminou, estudantes das leis do destino à luz da imortalidade. O primeiro grupo se mantém fixado à poligamia, às vezes desenfreada, e só muito pouco a pouco despertará para as noções da responsabilidade no plano do sexo, através de múltiplas experiências na fieira das reencarnações. Então, eles se mantêm na promiscuidade e só depois de várias encarnações vão despertar para as responsabilidades diante do sexo. Eles agem mais por instintos do que por raciocínio. E o segundo grupo, né, já se levantou para a visão panorâmica dos deveres que nos competem diante de nós mesmos e procura elevar os próprios impulsos sexuais, educando-os pelos mecanismos da contenção, do controle, da responsabilidade, da educação interior. Ele já discerne o que é saudável daquilo que não é, já sabe o que quer,
para suas vidas. Eles já despertaram para as questões morais, emocionais, portanto, a vida deles não é apenas fisiológica. Ainda tem muito a aprender, muito a vivenciar, mas já estão despertos para a emoção. Eles têm necessidades fisiológicas, mas já se preocupam com a educação dos seus impulsos. Falar de governo e administração no campo sexual aos que ainda se desvairam em manifestações poligâmicas seria exigir do silvícola encargos apenas atribuíveis ao professor universitário, razão porque será justo deter-se alguém neste ou naquele estudo referente à educação sexual apenas com aqueles que se mostrem suscetíveis de entender as reflexões exatas nesse particular. Ou seja, é perda de tempo falar sobre educação sexual com eles. Eles só entendem o prazer e falar para eles em responsabilidade sobre o prazer é algo inviável. Eles não têm maturidade para entender. Como os instintos ainda predominam, eles vão despertar o sentimento aos poucos, e quando isso ocorre, aí sim, eles entram em outra faixa. Aí sim, se pode começar a educação sexual. Controle sexual não é abstinência, não é celibato, é consciência e direcionamento dos impulsos. É saber ter controle sobre si mesmo, é não ser escravo dos impulsos, saber quando eu quero e quando eu não quero. Estabelecida a ressalva, ou seja, não falando do primeiro grupo, perguntemos a nós mesmos se nos seria lícito abandonar no mundo os compromissos de natureza afetiva assumidos diante uns dos outros. Seria justo, seria correto abandonar os compromissos assumidos no plano espiritual com o nosso parceiro, parceira, com aqueles que vamos trazer para o nosso grupo familiar, ou seja, os nossos filhos, biológicos ou não, porque não conseguimos controlar instintos primitivos, vícios, tendências promíscuas que trouxemos de encarnações anteriores. Temos muitas opções de ajuda para mantermos a nossa vontade de mudar, de fazer diferente, de crescer. Aquela velha frase, não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um novo futuro. Assim, nos externamos para considerar que a ligação sexual entre dois seres na Terra envolve a obrigação de proteger a tranquilidade e o equilíbrio de alguém que, no caso, é o parceiro ou a parceira de experiência a dois, e, muito comumente, os dois se transformam em outros mais, na pessoa dos filhos e demais descendentes. Desse modo, é urgente evitar arrastamentos no terreno da aventura em matéria de sexo, para que a desordem nos ajustes propostos ou aceitos não venha a romper a segurança daquele ou daquela que tomamos sob nossa assistência e cuidado, com reflexos destrutivos sobre todo o grupo, em que nos arraigamos através da afinidade. Então, Emmanuel está falando da responsabilidade que temos um para com o outro e os dois para com a família. Às vezes, por uma fantasia, por um prazer, colocamos tudo a perder.
e muitas vezes as consequências se estendem por mais de uma encarnação. Por isso, o capítulo fala do controle sexual, controle do sentimento, controle das emoções, controle no sentido de responsabilidade de um para com o outro. Não se trata, em nossas definições, do chamado vínculo indissolúvel, criado por leis humanas. Trata de lealdade, responsabilidade, sinceridade. Se a consciência está tranquila, está tudo certo. Ou seja, se não deu certo, separa, mas com amizade, com respeito. Uma vez que em toda parte encontramos companheiros e companheiras lesados pelo comportamento de parceiros escolhidos para a vivência sexual e que, por isso mesmo, adquirem, depois de prejudicados, o direito natural de se vincularem a outra ligação ou a outras ligações subsequentes, procurando companhia ao nível de sua confiança e respeitabilidade. Nos referimos ao impositivo da lealdade, que deve ser respondida com lealdade, seja qual for o tipo de união em que os parceiros se comuniquem sexualmente um com o outro, sustentando o equilíbrio recíproco. Ou seja, terminado um relacionamento leal, com respeito, os dois têm o direito de começar outro relacionamento da mesma forma, com critério. Considerado o exposto, sinceridade, lealdade, responsabilidade, os participantes da comunhão afetiva, conscientes dos deveres que assumem, precisam examinar até que ponto terão gerado as causas da indisciplina ou deserção naquele ou naquela que desistiu da própria segurança íntima para se atirar à leviandade. Justo ponderar quanto a isso, porque em muitas ocorrências dessa espécie, não é somente aquele ou aquela que se revelam desleais aos próprios compromissos, o único culpado da ruptura na ligação afetiva, mas também o companheiro ou companheira que, por desleixo, negligência ou frieza, mesquinhez ou irreflexão nos votos abraçados, induz a parceira ou o parceiro a resvalarem para a insegurança no campo do afeto, atraindo perturbações de feição e tamanho imprevisíveis. Então, o que ele está falando lá no século passado, hein? É necessário ter controle sexual por conta não só dos prejuízos de uma vida promíscua, mas principalmente do débito moral que a pessoa gera para a outra pessoa, da lesão no sentimento da outra pessoa, das mágoas que a outra pessoa vai carregar. E também vamos observar que Emmanuel diz que aquele que foi desleal nem sempre é o único culpado pela deslealdade. Geralmente, né, o adoecimento da relação não é unilateral. É necessário colocar em prática o que estamos aprendendo. Aprender um pouco por dia nos ajuda a nos modificar um pouco por dia, a crescer um pouco por dia. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.